Se você acha que tudo que você já viu no anime do Dragon Ball era o suficiente pra você falar que aquela foi uma animação épica depois do Torneio do Poder, cara, você não sabe de nada. Principalmente porque o anime e o mangá, eles seguiram dois rumos totalmente diferentes. E o mangá, ele ficou sensacional depois de um tempo. Então hoje eu vou te mostrar as principais diferenças que tiveram e as mais épicas de todas elas. Então, bora de vinheta que a gente tem muita coisa nerd pra falar hoje. Salve galera, Tio Zumbi aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês as principais diferenças do anime que eu mais gosto de todos, que é o Dragon Ball. Inclusive eu tenho a coleção completa de mangá aqui que são lançados no Brasil. E eles pegaram rumos totalmente diferentes. E principalmente na animação, certas coisas que são épicas demais não aconteceram no mangá e vice-versa. E eu vou começar com uma delas, que é o Super Saiyajin Blue com o Kaioken. Lamento te dizer, mas isso que você viu lá na saga do primeiro torneio contra o Rito, ela não aconteceu. Ele não usa o Kaioken mesclado com o Super Saiyajin Blue em nenhum ponto do mangá, em nada, não existe isso aqui. E ao invés dele te mostrar aquelas transformações malucas lá com o Kaioken e o Super Saiyajin Blue, ele trabalha muito melhor a diferença do Super Saiyajin Deus pro Super Saiyajin Blue. E qual que é essa? O Super Saiyajin Deus basicamente consome menos estamina e é muito mais rápido do que o Super Saiyajin Blue, que ele consome muito mais força física, então depende muito mais de um corpo muito mais treinado. E ele consegue trabalhar no mangá isso muito melhor do que no anime, que basicamente ele simplesmente dá um boost de poder pro Goku e eles ficam se superando ali loucamente. O que não aconteceu também no mangá. Essas histórias de ficar se superando infinitamente, isso não existe. No mangá eles são muito mais equilibrados e não parece que eles são overpowers ao infinito. Lá, a briga realmente acaba do mesmo jeito, né? O Goku sai para fora da arena por livre e espontânea vontade, mas isso do Super Saiyajin faltou um pouco. Talvez se tivesse no mangá algo com menção a isso teria sido muito legal. Mas foi muito épico também. E agora eu vou falar pra vocês de uma das técnicas milenares, que é a técnica do Beerus, que é o Hakai. Que é uma técnica basicamente que qualquer um pode aprender. Qualquer um no universo de Dragon Ball não vai tentar aprender, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? O Goku usa essa técnica do Hakai. Aquela técnica do Deus da Destruição, que simplesmente tira tudo da existência, ele usa isso na saga do Zamasu quando ele tenta matá-lo. Então, ao invés dele ficar trocando porrada com o Zamasu, chega um ponto que ele fala, cara, cansei dessa porra, tô muito puto que eu não tô conseguindo te matar. Ele vai lá, dá uma mençãozinha pro Beerus falando que ele tinha zoado a técnica dele, vai lá e usa essa técnica maravilhosa e ele começa a diluir ele. É muito legal isso no mangá. Tá subindo aí na tela o que ele fez. Infelizmente não dá certo, tá? Então eles têm que recorrer novamente ao Vegito, né, Vegito Super Saiyajin Blue, com os Potara, mas ele usa essa técnica e a hora que ele usa é muito épica. Porque quando você vê o Zamasu, por mais que ele seja imortal, começando a se dissolver, é muito foda. E aproveitando o gancho dessa saga do Zamasu, eu tenho que falar que toda a saga do Zamasu com o Trunks do futuro, ela praticamente foi inexistente. Tudo que você viu no anime, ele não tem nada a ver com o mangá. Por mais que a conclusão dele seja a mesma, então no fim do dia você tem o Senhor Zeno lá que acaba com o universo como um todo, não foi isso que aconteceu no decorrer da saga. Então toda a história até esse ponto praticamente é totalmente diferente. E eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês de uma forma bem resumida, né? Então basicamente o Trunks do futuro, ele realmente acontece tudo aquilo com o Goku Black, mas não sobra ninguém no universo paralelo dele. Então a humanidade inteira foi destruída. Então aquilo que você viu no anime, que tem aquelas pessoas, aquele foco de resistência, isso não existiu. Ele destruiu tudo, totalmente, todas as pessoas, e só sobrou o Trunks e a Mai. E o que acontece? Ele realmente fica voltando no passado para tentar pegar mais força, e o Goku e o Vegeta vão pro futuro, esse futuro alternativo, que eu também já vou explicar o que é isso, né? Porque a linha do tempo no Dragon Ball Super, ela é um pouco diferente, ela fica meio maluca, mas no mangá eles deixam isso bem mais claro. Mas nesse meio tempo, o que o Trunks fez? Ele realmente derrotou o Majin Buu antes dele nascer, então ele derrotou o Babidi e o Dabura. Só que o que ele fez? Ele treinou com o Kaioshin. Então ele virou um aprendiz de Kaioshin, que é essa foto que você tá vendo. Isso não é tipo fanboyolice, isso aí é verdade, aconteceu, tá no mangá. Então ele treinou com a espada Z, só que ele não quebrou a espada Z igual o Gohan fez, que deu origem àquele Kaioshin do passado, aquele tiozinho muito maluco, legal pra caramba. E nessa brincadeira toda, eles trabalham muito melhor essa história de quem é um aprendiz, que é principalmente essa diferença, porque
o Zamasu tem uma utilidade que não é só ser um saco de pancada tomando porrada toda hora lá do Goku e sendo um masoquista. Ele simplesmente fica curando o Goku Black toda vez que ele sofre algum dano severo. Então, aquela história que o Saiyajin, quando fica a ponto de morte, ele volta com um poder maior, eles usam muito disso, usam e abusam demais dessa história, e fica essa história toda vez. Então o Trunks também tem esse poder, e eles usam isso, principalmente no final da batalha, quando tá todo mundo ferrado, depois que eles se unem com o Potara, né, o Zamasu e o Goku Black, eles usam o Potara, e o Trunks do futuro, ele vai lá e simplesmente cura o Goku, o que volta ele muito mais forte. Outro ponto de diferença nessa saga inteira também é o Super Saiyajin Blue. Eles mostram que nenhum dos dois dominou, nem o Vegeta, nem o Goku. Então o que acontece? Eles mostram uma evolução que não aconteceu no mangá, no anime. No anime parece que simplesmente eles já dominaram tudo. No mangá, eles deixam isso muito claro, principalmente nessa luta. Por quê? Aquela aura azul que fica saindo do corpo do Goku ou do Vegeta, aquilo não é só para animação, aquilo ali é tecnicamente um descontrole de força que aconteceu com eles. Então o que ele faz? Ele começa a internalizar isso, como se fosse um Kaioken mesmo. Ele começa a jogar essa força para dentro, pro músculo, só que isso também tem um custo. Ele não consegue manter por muito tempo. E ele mostra que ele conseguiu dominar essa técnica, dominar entre aspas, e ele seta porrada nos Zamassus. Só que, novamente, também não dá pra matar ele, porque ele tem aquela porra daquele poder que ele é imortal, graças às super esferas do dragão. E nessa brincadeira, quando eles começam a matar todo mundo, o Trunks vai lá e fatia ele no meio, novamente. Então, o que acontece? Ao invés dele se unir com o universo, igual ele fez no Dragon Ball do anime, ele simplesmente nascem dois Zamassus. Então, cada vez que ele cortou, ele é tipo uma esponja, tipo um rabo de lagarto, sei lá. Ele cortou na metade e nasce dois. E aí, ele começa a se mutilar. Então, vários pedacinhos dele que saem começam a nascer Zamasu. Então, fica uma cacetada com um exército de Zamassus aí, tipo, muito loucos pra vocês. Dado esse cenário utópico aí de merda, onde tá tudo destruído e tem milhões de Zamassus, o que ele faz? Ele recorre ao Sr. Zeno, que é esse que você tá vendo, e aí sim ele destrói todo o universo. Mas você vê que todo o caminho da saga foi totalmente diferente. Principalmente o Trunks com essa roupinha de aprendiz de Kaioshin é absurdo, sensacional. E outra coisa também é que a Bulma não vai pro futuro, em hipótese alguma. As pessoas que vão pro futuro são o Vegeta e o Goku. E a forma de Potara deles também é um pouco... como que eu posso dizer? Eles trabalham um pouco melhor, mas também não é lá aquelas coisas, né? E agora, sem dúvida, a melhor diferença de todas que aconteceu no mangá. Se você achou que tudo que o Mestre Kami... Caramba, é muito foda isso, puta que pariu. Se você acha que o Mestre Kami, ele já foi absurdamente bufado e deram toda a importância pra ele, no anime, no mangá, eles fizeram algo fenomenal com ele. A primeira pessoa do Universo 7 que teve possibilidade de conseguir um instinto superior não foi o Goku. Isso mesmo, foi o grandíssimo Mestre Kami. Puta que pariu. Quando ele faz, quem troca porrada com o Jiren é ele, cara. Você não tá ligado, ele vai lá e se esquiva dele, é muito louco, tá ligado? Então, o que aconteceu nessa brincadeira? O Mestre Kami, ele foi um dos últimos que sobreviveram no torneio, junto com o Goku e o Vegeta até essa hora. E ele começa... O Goku tá tomando um pau legal lá do Jiren. E o Mestre Kami chega e dá uma puta lição de moral no Goku. Principalmente falando que ele tem muitos movimentos que são inúteis. Que ele não tá lapidado ainda toda a técnica dele. Então, antes dele... Quando ele dá esse sermão, ele simplesmente parte pra cima e começa a trocar porrada com o Jiren. E os movimentos que ele faz são muito parecidos com o instinto superior. Tanto que, nesse momento, para um pouco e foca no Beerus e no Whis, que eles ficam até falando que aquilo ali talvez fosse um prelúdio. Algo que fosse, como que eu posso dizer? Algo que teria a possibilidade de se tornar se fosse mais lapidado. E nesse ponto, todo mundo fica abismado, porque o Mestre Kami tiozinho lá começa a trocar. Obviamente, ele perde, mas quando ele fala isso pro Goku, toda essa parte de transformação dele, toda essa parte dos movimentos que ele faz inúteis, passou um grandíssimo flashback nele, passando por todos os tutores que ele teve. E o que todos eles falavam em comum é justamente isso, que ele ainda tinha que lapidar as técnicas de artes marciais dele. E isso é sensacional, não teve no anime, e isso seria muito épico, porque a partir desse, vamos dizer, feedback que o Kami deu pra ele começa a se remeter a tudo que as pessoas ensinaram. Tem uma grande flashback que tá rodando aí na tela pra vocês, e mostra todos os mestres, tudo. Seria épico demais. Não teve, mas, cara, depois disso,
ele simplesmente tem um clarão de ideias, assim, que ele aceita as artes marciais dele e tudo, porque ele ainda tinha uma certa relutância. E quando ele assume tudo isso e assume uma calmaria interna, aí sim o Goku consegue liberar o instinto superior. Que no anime pareceu que foi um negócio meio tipo away, assim, tipo, simplesmente aconteceu. No mangá, ele associa muito do instinto superior a uma calmaria, a uma lapidação dessas artes marciais que ele pratica. E tudo isso resultou nesses anos de treino que ele teve com todos esses mestres e a autoaceitação das técnicas que ele tem, resultam no grandíssimo instinto superior que ele vai trocar porrada com o Jiren. E agora, eu não posso deixar de citar um bônus aqui, que foi basicamente o nosso menino nerfado Gohan, que sofreu um nerf absurdo no Dragon Ball Super, nem roupa ele tinha no contra o Freeza, pelo amor de Deus. Ele quem derrotou a Kefla. Então, quando você viu aquela união da Caulifla com a irmã dela, o que aconteceu? Basicamente, quem derrotou foi o Gohan. Então, ele não tomou um nerf tão grande. Então eles deram importância para ele. Obviamente, ele ainda é bem mais fraco que o Goku, mas o que fica nessa menção é que todo mundo ali chega à conclusão que se ele tivesse treinado ao invés de ter estudado que nem um maluco, ele talvez seria tão forte ou até mais forte que o Jiren, que até o próprio Kuririn e as pessoas que estão lá falam. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Não se esquece de se inscrever nas nossas mídias sociais. Segunda e quinta tem vídeo novo pra vocês. Todos os dias a gente vai fazer umas lives no sábado e na sexta, se der tudo certo. Então, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Todo dia tá aqui. Manda lá um like. Valeu, valeu e falou!